Amém, meus amigos? Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6, por favor. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6. Ontem eu estava orando e tal, e Deus me deu essa palavra que eu vou compartilhar com você agora. Vou ser o mais breve possível. Obrigado, Misael. Mais breve possível. Sejam todos muito bem-vindos, glória a Deus, estamos juntos, meu irmão Gonçalo, Gleide, sejam muito bem-vindos, e os outros irmãos todos de casa sejam também muito bem-vindos. Glória a Deus por isso. Teca não veio, Teca esses dias não está muito bem, como hoje, agora à noite, ela estava bem melhor, graças a Deus, aí eu vim. Ela falou, não, vai lá, pode ir lá, eu tô melhor. Então, por isso que ela não veio, nem domingo, nem hoje. Eu quero hoje falar sobre o tema Como não perder no jogo da vida. Você pode repetir? Como não perder no jogo da vida. Pronto, é sobre isso que eu quero falar hoje. Como não perder no jogo da vida. Nós estamos aí agora motivados com 3-0 do Brasil, o menino Ney voltou. Estamos empolgadíssimos, né, irmãos? Assim, glória a Deus, né? Segunda já é ponto facultativo. Foi não? Não é? Bênção, olha aí. Olha que bênção, irmãos, é bênção demais. Somos todos brasileiros, né, Ayla? E aí a gente está empolgado com isso e devemos celebrar, isso faz parte da nossa cultura, não é? Isso faz parte da nossa cultura. Mas hoje eu quero, então, imbuído com essa ideia de jogo, de Copa e tal, eu quero compartilhar esse texto que eu estava lendo, e aí Deus me deu algumas coisas, e eu quero compartilhar isso hoje. Como não perder no jogo da vida. E eu quero ler o texto, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6, que diz assim, quanto a mim, quem é que está falando aí? Paulo. É Paulo escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, tá bom? É a segunda carta que ele escreve. Então, Paulo está dizendo, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Ele disse, havia chegado? Havia lá atrás no passado ou não? Presente ou futuro que ele está falando? Chegou, agora, está aqui, presente. Aí o verso 7, conhecidíssimo. Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Verso 8. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Olha lá o dia como é que está escrito. Esse dia aí diz alguma coisa para nós? O dia do Senhor, o dia do encontro com Deus. O dia em que nós, o dia de verdade, é o dia em que nós nos encontraremos diante do nosso Senhor. O dia mais esperado, a nossa maior esperança é essa aí. É nos encontrar com o Senhor. Então, desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E olha como Deus nos ama, porque se o texto termina aqui, a gente passava batido, avançando. Paulo, o que ele fez, né? Vai receber, essa coroa. Mas olha o que ele diz, Deus me dará a coroa naquele dia, ponto e vírgula, deu uma pausa maior. Aí ele diz, e não somente a mim. Não somente a mim, mas também a todos o quê? Quantos amam a vinda do Senhor? Ele está falando de todos aqueles que esperam a vinda do Senhor. Que a vinda do Senhor não é um peso, não é um medo, não é assim, eu vou, não vou, não. Senhor, nós estamos aguardando, igual a gente canta, até que o Senhor venha, não é assim? É a ceia que diz, façam isso em memória de mim, até que ele venha. Então esse texto, ele é maravilhoso. Nós estamos aqui falando, Leandro, das últimas palavras de Paulo. Essa sem dúvida, são as últimas palavras que Paulo escreveu
foram essas aí. Esse é o entendimento predominante. Paulo está escrevendo a seu filho na fé, Timóteo, entre outras coisas, para encorajá-lo. Timóteo estava passando por uma série de dificuldades, uma série de problemas, e Paulo escreve, entre outras coisas, para encorajar o seu filho na fé, diante daquele tempo. E Paulo está preso. Enquanto Paulo está escrevendo aqui, a gente sabe que Paulo foi preso, primeiramente lá, por perseguição dos judeus, e agora Paulo está preso de novo. E dessa, ele não vai sair. A gente sabe que Paulo morreu decapitado, e foi logo depois dessa prisão aqui, Paulo morreu. Se você ler o capítulo inteiro, Paulo tinha tanta ciência de que, olha o versículo 6, coloca de novo, por gentileza. Paulo tinha tanta ciência de que estava perto a partida dele, que aqui ele fala isso. Mas se você continua, ele fala assim: vem depressa, venha antes do inverno. E não era só por causa do frio, é porque ele sabia que em breve ele ia ser executado. Não tinha saída. E ele diz lá, quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação. A gente lembra lá, né, na lei lá de Levítico, quando fala dos sacrifícios, né, a libação era aquele líquido, alguns falam que era uma espécie de um vinho, um líquido que era derramado como o último passo do sacrifício. Então se fazia o sacrifício, e o último passo do sacrifício era esse chamado sacrifício de libação. Era um líquido derramado sobre o altar. Alguns diziam que era sobre a cabeça do animal, outros sobre o altar, mas enfim, era a conclusão do sacrifício. E Paulo se coloca nesse lugar e ele diz assim: eu já estou sendo oferecido como libação. Ele está dizendo, a minha vida, que foi um sacrifício a Deus, agora está chegando na conclusão. E ele diz, e o tempo da minha partida chegou, ele diz, é agora. E é interessante que a partida aqui, essa ideia da partida, não é algo assim que deixou de existir. Ele não estava só dizendo, hoje eu estou aqui, amanhã não estou. Não, essa ideia remonta literalmente à ideia de um navio que está no cais e solta as cordas para ele fazer a viagem. É literalmente essa ideia. Então ele está dizendo, eu vou agora continuar a minha viagem. Para onde que ele estava indo? Para o Senhor. Era essa a ideia. Então não era assim, eu vou deixar de existir. Não é essa a ideia. Então Paulo, ele está trazendo aqui as últimas palavras, e vale a pena depois, eu vou deixar esse dever de casa para você, vale a pena você ler o capítulo 4 inteiro. Leia tudo, tem lições maravilhosas que Paulo deixou ali. É como se fossem os últimos conselhos de Paulo. Pensa tanto de coisa linda que tem nesse capítulo. Mas eu quero me atentar em 2 versículos, o versículo 7 e o versículo 8. Então Paulo está escrevendo, encorajando Timóteo para permanecer fiel. Paulo olha para a realidade presente e ele diz assim, meu tempo chegou. Você vê que Paulo ele faz um olhar panorâmico da vida. No presente ele diz, cumpri o que eu tinha que fazer e agora chegou minha hora. Só que logo na sequência, no verso 7, se você olhar os verbos, estão todos no passado. Combati, olha lá, completei e guardei. Então ele olha para o presente e diz, chegou meu tempo. Agora ele olha para o passado. E ele vai, em 3 verbos, resumir toda a sua jornada. Toda a sua caminhada, ele vai resumir nesses 3 verbos aí. É isso que eu quero trazer com a perspectiva de como não perder o jogo da vida. E Paulo, então, ele vem e diz assim, começa no versículo 7, ele diz, combati o bom combate. Começa aqui. A vida é um combate. E a palavra combate aqui é combate mesmo. É o esforço, é aquele esforço, a luta. Paulo, ele tinha aqui em mente as lutas que aconteciam lá nas Olimpíadas, né, greco-romanas, lá do 1º século. Luta mesmo, tipo igual tem hoje o UFC, que o cara entra ali, meu irmão, é peia para dar em 10, um leva. Não é assim? É feio, o negócio é feio. Então, ele está dizendo, eu combati. Eu quero dizer para você que o jogo da vida é luta, é desafio, é esforço intenso, é agonia. A palavra combati ali no original dá origem à nossa palavra agonia.
aqui na língua portuguesa. É a mesma origem da palavra. Agonia. Então ele está dizendo assim: eu lutei com esforço intenso. Só que ele traz uma informação importantíssima. Eu combati um combate. É isso que está escrito? Eu combati combates. É isso que está escrito? O que ele está dizendo? Combati. Então a gente tem que aprender que há lutas que é para combater e lutas que não é para combater. Muitas vezes nós estamos perdendo no jogo da vida porque nós estamos combatendo combates que não são nossos. Nós estamos entrando em lutas que Deus nunca mandou entrar. Nós estamos querendo resolver problemas que Deus não pediu. Então há lutas, amigos, que não é para eu e você lutar. Combati, veja que é qualificado o combate. Combati, Luiz, o bom combate. Opa, se tem um bom combate, tem combates que não são bons, sim ou não? É isso que a gente precisa entender. Quando a gente olha a trajetória de Paulo, eu quero ser bem rapidão aqui, bem rápido mesmo. Mas quando você olha a trajetória de Paulo, você sabe qual foi o bom combate. O cara foi um defensor do evangelho. O cara teve opositores de todo jeito. O cara não desistiu do chamado dele. Foi um desbravador, viajou continentes e continentes pregando a palavra de Deus. Enfrentou judeus, enfrentou povos de outras religiões, enfrentou tudo que você passar e o tanto que esse cara sofreu para defender a causa do evangelho. Esse foi o combate dele. Então ele diz: eu combati o bom combate. E Paulo aqui está nos mostrando que na vida dele, ele não foi um espectador da arquibancada, ele entrou para a arena da vida. E muitas vezes nós estamos perdendo muitas lutas no jogo da vida porque a gente fica como espectador. Entendeu? Tem muitas coisas que Deus vai fazer sem a gente fazer nada. Mas tem muitas que Deus vai contar conosco. Mesmo, Suzane, sem precisar. Olha a história bíblica. Deus não precisava de Moisés para abrir o mar, precisava? Deus precisava de 6 voltas durante a semana e 7 voltas no 7º dia para derrubar as muralhas? Precisava, Carol? Deus precisava, irmãos? Não. Deus precisava que alguém removesse a pedra para que ele fizesse a ressurreição de Lázaro? Precisava, auxiliadora? Não. Mas ele contou com as pessoas, sim ou não? E se você olhar na Bíblia, a maioria dos milagres, Deus contou com as pessoas. Então, Paulo está nos ensinando a primeira coisa: eu combati o bom combate. Ele está dizendo, cuidado para você não lutar lutas erradas. Porque não importa se a luta é certa ou se é errada, se você entrou, o risco de se ferir é presente. Sim ou não? Vai ter esforço, vai ter cansaço, vai ter ferimento. Agora imagina, você lutando uma luta certa, aí você fala, venci, glória a Deus, lutando uma luta certa. Estou lutando pelo meu casamento, estou lutando pela minha fé, estou lutando pelo meu propósito, estou lutando pelo meu chamado, estou lutando pela vida dos meus filhos. Tem tanta coisa para a gente lutar. Agora, quanto da igreja atual que está fazendo lutas e brigas que não tem o menor sentido, irmãos. Eu nunca vi em 27 anos que me converti, uma época em que tantos pastores lutam contra os outros. Você já viu que coisa ridícula que é na internet? Os caras discutindo, quem é mais teológico, quem sabe mais, quem não... Gente, isso é uma coisa tão desnecessária. É uma coisa que não contribui, não influi, não auxilia. Brincadeira, irmão, só brincadeira. É ou não é? Não contribui, não influi e não auxilia em nada, irmão. É só um mal para a igreja, é um péssimo testemunho. Então a primeira coisa que Paulo está nos ensinando nessa noite é: combata os combates certos. Eu combati o bom combate. Tem lutas que eu e você precisamos para perdoar, para ser honesto numa sociedade desonesta, para manter a mente limpa numa sociedade corrompida. É combate, irmão.
É ou não é? É luta para permanecer fiel com a mesma esposa ou com o mesmo marido por 1, 2, 3, 10, 20, 30 anos. É luta, irmão. É ou não é? Quantos? Vamos aplaudir o Senhor pela vida dos irmãos? É fácil? Não é, irmão. Não é. É luta, olha aí, combatendo o bom combate. Vocês estão entendendo? É isso. Então, a primeira coisa que Paulo nos ensina: combata o combate certo. Você já viu? Graças a Deus que no jogo do Brasil ontem não teve muito isso. Mas às vezes me chateia com alguns jogadores do Brasil, que eles passam mais tempo reclamando do juiz e da jogada do que jogando bola. Encostou, aí fica chorando lá. E aí o jogo tá rolando, 10 minutos, 30 minutos. Você lembra, o Neymar mesmo foi caso de piada. Neymar rolando daqui para São Paulo, daqui para não sei para onde. Você lembra aquele negócio? Você lembra aquele meme, né? Ó, Daniel, ó, Neymar. Meu irmão, eu quero que você jogue, né? Entendeu? Ninguém vai ganhar jogo toda hora reclamando, chorando. Não, é um combate errado. Então, a primeira coisa que Paulo nos ensina não é importante o quanto lutamos, mas sim pelo que lutamos. Pelo que lutamos, e esse é um desafio para nós como igreja. Porque a igreja não tem que ficar se intrometendo em tudo que é coisa não, irmãos. A igreja tem um tema que Deus deixou para ela. Aqui, ó. Tem um tema claro: pregue o evangelho, faça discípulos, cuide dos órfãos e das viúvas e ponto. Vê se tem outras coisas que Deus deixou para a igreja. Então a igreja e nós muitas vezes estamos perdendo o jogo da vida, porque, Mariene, estamos lutando lutas que Deus não mandou. Então, antes de eu seguir, eu quero que você pense. Quais são as lutas? Liste amanhã ou quando você chegar em casa. Quais são as lutas que eu estou enfrentando hoje? Quais delas se encaixam no bom combate? Pode ser que você se surpreenda de estar gastando um esforço danado em coisas que Deus nunca mandou você entrar. E aí você vai perder. Porque que sucesso existe em você ser bem sucedido em algo que Deus nunca mandou? Não tem sucesso nisso, isso é derrota. Sim ou não? É derrota. Então a primeira lição que Paulo nos ensina: para eu não perder o jogo da vida, eu tenho que lutar as lutas certas. Eu preciso lutar as lutas certas. Só que Paulo avança. Já ele diz assim: combati o bom combate. Olha o que é que ele fala agora. O que é que ele diz? Comecei a carreira. Foi isso? Sim ou não? Fui até a metade da carreira. Foi isso? O que é que ele falou? Por que a gente está perdendo o jogo da vida? Irmãos, a gente está começando demais. Mas a gente não tem permanência. Deus não vai nos coroar por colocarmos o pé na linha de partida. A coroa é para quem chega na linha de chegada. Olha a segunda lição que ele nos ensina: eu completei a carreira. Se o time estiver ganhando de 3-0, vai para o vestiário entre o primeiro e segundo tempo e não volta. Fala: não, a gente já está ganhando de 3 mesmo, vamos ficar por aqui. Vai acontecer o quê? Vai perder. Vai ou não vai? Mesmo ganhando de 3-0. Vai perder. Porque não completou. Está entendendo? Então, muitas vezes estamos perdendo o jogo da vida, por quê? Olha aí o que Paulo está ensinando. E olha que se você olhar a vida de Paulo na perspectiva do século 21, Paulo era um derrotado. Por quê? Você acha que é um homem de... Olha a perspectiva de Deus, como muda as coisas, Joelma. Você acha que um cara, Valéria, que está preso, se você olhar, ele está sozinho, muita gente abandonou ele. Ó, o cara está no corredor da morte, preso, sozinho, sem grana, sem ninguém. Quem olhar fala: é um malfeitor. Como, se você ler o livro a segunda carta de Timóteo, entre outras coisas, Paulo encoraja Timóteo, porque muitos estavam se envergonhando de Paulo. Você imagina, se eu estou aqui pregando o evangelho e eu sou preso.
E aí só sai uma divulgação assim, ó, o pastor da Batista Pertencer está preso. Sem falar nada, só dizer assim, ó, está preso. O que é que vocês acham que vão pensar? Seja sincero. Quais são as duas principais coisas que acham que vão pensar? Roubou, ou o que mais? Matou? É o demônio, então. Roubou, matou, destruiu, é o demônio. Roubou, ou fez algum mal, uma imoralidade sexual, um abuso, pedofilia, é ou não é? Só que ninguém falava. Aí imagina nos corredores lá do primeiro século, Tiago era pastor de Éfeso. Imagina, nas ruas. Ah, você sabe que aquele pastor, o pastor Paulo, aquele cara conhecido, firme nas palavras, está preso. Está preso? Tá, poxa, o que foi que aconteceu? Não sei, está preso. Será que ele roubou? Será que ele desviou? Será que ele... Você está entendendo? Então isso estava trazendo para Timóteo uma dificuldade, porque Paulo era o pai da fé de Timóteo. E aí Paulo vai escrever sobre isso. E ele diz, eu completei a carreira. Carreira aqui não é carreira profissional. A carreira aqui é o propósito que Deus tinha para a vida dele. Aí ele está dizendo, eu estou realizado. Olha a perspectiva como é diferente. Porque aos olhos humanos, um cara desse é um fracassado. Não tinha dinheiro, não tinha um carrão, não tinha nada. Pensa aí. Mas Paulo está falando assim, eu completei a carreira. Então, a segunda lição que Paulo nos ensina hoje, amigos, é que nós precisamos não apenas começar. Deus não se empolga com os nossos começos. O que Ele espera é nossa fidelidade para ir até o fim. É isso que nós precisamos. Começamos uma leitura, começamos um propósito, começamos uma oração, e aí logo nos desempolgamos, logo nos desmotivamos. Então Paulo está nos ensinando nessa noite, nós precisamos ir até o fim. E eu quero que você entenda que isso aqui não é uma mensagem motivacional. Vale você aplicar para os projetos pessoais? Vale. Mas Paulo está querendo aqui trazer o sentido original de dizer assim, ó, eu e você, com microfone, sem microfone, como foi dito aqui, com dificuldade, sem dificuldade, Deus tem um plano para cumprir na nossa vida. Deus quer que eu e você permaneçamos firmes. E vamos até o final, irmão. Deus entrou na nossa vida, Deus entrou na nossa história e nós não vamos abandonar o Senhor. Nós vamos até o final, dê o que der. Não abra mão da fé, não abra mão da presença do Senhor, não abra mão da palavra, não abra mão da comunhão. É isso que Paulo está falando para a gente nessa noite. Por que perdemos os jogos da vida? Porque a gente começa e não vai. Eu completei, ele falou, comecei e concluí. O número de pessoas que começam as coisas não termina, espiritual e fora do mundo espiritual. O pastor Raul é professor de universidade, faculdade, sabe quantos alunos começa e daqui a pouco vai minguando. Pensa. Completei a carreira. E o último ponto para a gente fechar. O que ele diz? Eu guardei a fé. Isso se conecta, né? Cada um desses. Então ele diz, eu combati o combate certo, eu comecei e concluí, finalizei aquilo que Deus esperava de mim, não parei pela metade, eu não me desviei, eu não me distraí, porque se tinha alguém que tinha motivo para dizer que sofreu e padeceu depois de Cristo, que sofreu e padeceu pelo Evangelho, se chama Paulo. Sim ou não? Quando você olha a história do cara, o que ele passou? De açoite, de apedrejamento, de picada de cobra, de naufrágio. Pensa, irmãos, o cara foi apedrejado, que o povo falou, morreu. Aí daqui a pouco ele bagunça, arruma o cabelo, vamos embora pregar o evangelho. No outro lugar ele chega lá, vem a cobra, nhau. Aí os caras só estavam assim, vamos ver, fizeram já a aposta, bet, 3 minutos, 4 minutos, quem morre, não morre. Aí ele pega a cobra, oh meu Deus, que coisa chata, joga a cobra lá. Pensa, irmão. E a gente, por tão pouco, não, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não gosta de mim. A gente está medindo o amor de Deus por coisas boas e ruins que acontecem na nossa vida.
Isso é imaturidade, isso é coisa de meninos. Então Paulo está dizendo, eu combati o combate certo, eu comecei e finalizei, e uma coisa ele mostra, eu guardei, eu protegi o essencial. E aqui não é só a fé, essa fé que nos faz acreditar, é o conteúdo completo do Evangelho. A fé do Evangelho, a fé no Cristo Jesus. Ele diz, eu não abri mão daquilo que me fez agir, que me fez viver uma vida nova. Eu não abri mão dos valores do reino. Eu não abri mão dos princípios do reino. Porque é um outro desafio que nós temos, irmãos, numa época relativista. Eu guardei a fé. Você acha que Paulo, quando pregava a verdade ali, confrontava aquelas pessoas? Por exemplo, quando você lê a carta de Gálatas, é um confronto direto contra os judaizantes. Confronto mesmo. A carta de Colossenses, confronto. A carta de 1 Coríntios, pensa que carta. De ele chegar e dizer assim, gente, já era para eu dar churrasco para vocês. Mas vocês estão tão imaturos que eu tenho que ficar dando mamadeira. Numa linguagem de hoje, é isso que está escrito. Você acha que é fácil o cara fazer isso? Era muito mais fácil ele não ter guardado o conselho completo de Deus, o Evangelho, a fé do Evangelho, e dizer, não, deixa eu dar uma amenizada, deixa eu falar de uma forma assim, né? Mais simplesinha, deixa eu tirar a palavra pecado, deixa eu tirar a palavra juízo, deixa eu ir dando uma desidratada no Evangelho. Ele está dizendo, não. Ele não abriu mão de tudo aquilo que era essencial. O conteúdo do Evangelho, a confiança em Cristo, ele está dizendo, eu protegi, eu não deixei roubar. É o nosso desafio, porque toda hora nós estamos sendo tentados a abrir mão do Evangelho. Sim ou não? Toda hora. Toda hora nós estamos sendo, está sendo nos apresentadas propostas para a gente abrir mão do Evangelho. Há pouco tempo uma pessoa chegou para a Teca e falou assim, Teca, eu queria te falar uma coisa e tal. Aí Teca, eu acho que você tinha que dar uma maneirada assim nas palavras. Não, porque, ficar pregando o Evangelho do jeito que vocês estão querendo pregar não enche igreja não. Você acredita que Teca ouviu isso? Verdade. Diante de Deus que eu estou falando para vocês. Vocês entenderam que eu estou falando de realidades. Pois a palavra foi essa. Vocês ficar pregando assim, Evangelho, Espírito Santo, Jesus, vida transformada, isso não enche igreja não. Então qual era o conselho? Massageia o ego, quem falou aí, Se torne um self-service, dando só o que você sabe que o povo gosta de comer, né? Prega aquela mensagem assim que a pessoa vem e ela sai daqui, eu estou tão leve. Irmão, o Evangelho não é para nos deixar confortável. O Evangelho, na verdade, nos deixa desconfortáveis. Mas foi o conselho que a gente ouviu. Pensa aí. Paulo está dizendo, não. Você quer ganhar o jogo da vida? Primeiro, combata o bom combate. Combata o combate certo. Segundo, complete a carreira, complete a caminhada cristã, não abra mão da fé, não abra mão do que você acredita. Terceiro, não abra mão do Evangelho, proteja o Evangelho na sua vida. Aleluia. E eu termino o verso 8. Olha o verso 8. Paulo olhou para o presente e disse, chegou minha hora. Olhou para o passado e trouxe as 3 verdades, agora ele olha para o futuro. E olha o que está escrito, desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele... Ele está falando assim, eu fui um cara extremamente bem sucedido na minha vida. Olha o que eu vou receber. Ele, naquela época, recebia-se, não era uma taça, né? Como essa taça linda que é hoje, né? Era uma coroa de louro, né? Colocava na cabeça lá do vencedor. Às vezes até o próprio rei chegava, o rei usava aquela diadema bonita, né, de ouro, de pedras preciosas, e aí o cara que ganhava a Olimpíada recebia, Joel, uma coroa de folhas, que logo se secava e não valia mais nada. Aí Paulo usa essa ilustração, que era muito presente para todos que o ouviam, e ele diz assim,
Deus me dará uma coroa. É isso que Deus tem para mim e para você. Meus amigos, nós não podemos perder a perspectiva da eternidade. Nós estamos aqui, mas nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem. A gente tem que estar aqui com o olhar na eternidade. É lá o nosso destino. Aqui é só passagem. Nós somos um ser espiritual que temporariamente está de passagem num lugar material. Não é o contrário. Nós viemos de Deus e vamos voltar para onde? Para Deus, irmãos. Quantos creem nisso? E olha o que ele diz: Deus me dará, Timóteo, mas não somente a mim, mas a todos que também amam a vinda do Senhor. Então que você a cada dia continue, irmãos, amando a vida do Senhor, esperando a vinda do Senhor, que a vinda do Senhor não seja um momento de medo, de não ser assim, Senhor, essa é a minha esperança, essa é a minha maior promessa, a maior promessa, como diz um texto que eu não me lembro, diz assim, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Amém, meus amigos? Se coloque de pé para a gente orar. Como não perder o jogo da vida? Combata o combate certo. Segundo, corra o percurso até o fim. Terceiro, proteja a fé que Ele te entregou. E por fim, não perca a perspectiva da eternidade. E sabe o que é lindo? Nós estamos vendo a Copa e agora, mais do que nunca, perdeu, tchau. Não é assim? Para um ganhar, outro vai ter que ser eliminado. O jogo da vida não. Na perspectiva do Evangelho, todos podemos ganhar. Se todos nos mantivermos firmes em Deus, com a fé no Senhor, todos podemos ganhar igualmente. Olha que coisa linda. Não é, minha irmã Gorete? Não é lindo isso? Não precisa, Luiz, eu te eliminar para eu ganhar. Não, todos. Ele fala, olha, porque por isso que eu disse, se o texto termina ali, ele diz, o Senhor me dará. Todo mundo ia dizer, mas Paulo, cara, ele... Não é, pastor Raul? Paulo, esse cara tem que ter mesmo, porque o cara é diferenciado. Aí ele fala, não, gente, calma, para não ter dúvida. Mas não é só a mim, não. É para todos nós, amigos. É por isso que é tão linda a obra de Cristo, de abrir acesso para a gente ao Pai. Amém? Então eu quero orar por você nessa noite e orar com você. Como que estão as batalhas que você está combatendo? Como que estão as lutas que você está lutando? Peça discernimento ao Espírito Santo, para você saber qual é o bom combate, ou seja, qual é a luta que você deve lutar. Talvez você vai sair daqui hoje e vai identificar algumas coisas que você fala, opa, isso aqui não é para eu fazer. Essa luta não é para eu lutar. Segunda coisa, talvez você, nós já estamos chegando em julho, talvez do início do ano para cá, em questões pessoais mesmo, você começou, terminou, você começou, parou, na fé, comecei, parei, eu queria crescer, queria aprender, queria servir, começo, paro, hoje, que o Espírito Santo te renove, para que você avance, para que você conclua a carreira que está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Segundo, guarde a fé, guarde o conselho de Deus, guarde o Evangelho, guarde a presença do Senhor.